Há momentos na história do futebol em que basta uma única notícia para dividir o planeta ao meio. Há momentos em que milhões de adeptos deixam de discutir quem vai vencer o próximo jogo e começam a fazer uma pergunta muito maior. Afinal, para onde está a caminhar o futebol? E desta vez, a pergunta nasceu de uma ideia que parece saída de um sonho para uns e de um pesadelo para outros. Imagina um campeonato do mundo com 64 seleções. Parece impossível? Talvez. Parece emocionante? Sem dúvida. Mas será que maior significa realmente melhor? Ou estaremos perante uma mudança capaz de transformar para sempre a competição mais sagrada do futebol mundial? Durante décadas, o Campeonato do Mundo representou algo quase inalcançável. Era o palco reservado apenas para a elite. Cada fase de qualificação era uma batalha onde gigantes caíam e pequenos países viam os seus sonhos desaparecerem antes mesmo de a bola começar a rolar na fase final. Era precisamente essa dificuldade que tornava o torneio tão especial. Cada presença era celebrada como um feito histórico. Mas o futebol nunca deixa de mudar. Ao longo dos anos, o número de participantes aumentou. Primeiro eram poucas equipas. Depois passaram a ser 24. Mais tarde, 32. Agora prepara-se um Mundial com 48 seleções. E, antes mesmo de esse novo formato mostrar todos os seus efeitos, já existe quem sonhe com algo ainda maior. Um Mundial com 64 países. À primeira vista, a ideia parece irresistível. Afinal, quem não gostaria de ver mais nações viverem a emoção do maior torneio do planeta? Quem não gostaria de assistir a países pequenos, que durante décadas ficaram na sombra das grandes potências, finalmente entrarem em campo perante milhões de espectadores? Há algo profundamente bonito nessa visão. Crianças de países que nunca imaginaram chegar tão longe poderiam crescer acreditando que também existe um lugar para elas. Federações mais pequenas poderiam receber mais investimento. O futebol poderia espalhar-se ainda mais pelo mundo. Mas é precisamente aqui que começa o verdadeiro debate. Por que o futebol não vive apenas de sonhos? Vive também de competição. Vive de mérito. Vive da sensação de que chegar ao topo exige algo extraordinário. Quando praticamente um terço das seleções filiadas consegue chegar ao Campeonato do Mundo, será que essa conquista continua a ter o mesmo peso? Será que o caminho continua tão especial como antes? Ou será que a exclusividade que fez do Mundial o torneio mais desejado do planeta começa lentamente a desaparecer? É impossível responder a estas perguntas sem olhar para aquilo que já está a acontecer. Nos últimos anos, o futebol internacional mudou a uma velocidade impressionante. Os calendários tornaram-se mais apertados. Os jogadores disputam cada vez mais jogos. As viagens são mais longas. As competições multiplicaram-se. Clubes e seleções disputam espaço num calendário que parece já não conseguir respirar. E mesmo assim, surgem propostas para adicionar ainda mais partidas. Mais jogos significam mais emoções. Mais histórias. Mais heróis inesperados. Mas também significam mais desgaste físico. Mais lesões. Mais viagens intermináveis. Mais dificuldades logísticas. Imaginem um mundial espalhado por vários países, atravessando diferentes fusos horários, exigindo deslocações gigantescas entre cidades e continentes. Os adeptos teriam de escolher cuidadosamente quais os jogos que conseguiriam acompanhar ao vivo. As próprias seleções enfrentariam desafios completamente diferentes daqueles que conhecemos hoje. E existe outra questão que poucos gostam de discutir. Quanto maior é uma competição, mais difícil se torna manter a intensidade competitiva em todos os encontros. Parte da magia dos mundiais sempre esteve na sensação de que cada jogo podia decidir um destino. Um empate inesperado. Um golo nos descontos. Uma derrota surpreendente. Tudo podia mudar em 90 minutos. Mas quando demasiadas equipas continuam em prova, essa sensação pode diminuir. Algumas derrotas deixam de parecer definitivas. Algumas jornadas perdem dramatismo. Alguns encontros tornam-se menos decisivos. É um equilíbrio extremamente delicado.
Ao mesmo tempo, seria profundamente injusto ignorar aquilo que as seleções menos favoritas têm conseguido alcançar nos últimos anos. Quem não gosta de ver um pequeno país desafiar um gigante? Quem não vibra quando um estreante entra em campo sem medo e mostra ao mundo inteiro que o futebol continua capaz de produzir milagres? Essas histórias são precisamente aquilo que faz milhões de pessoas apaixonarem-se pelo desporto. O improvável continua vivo. E talvez seja por isso que tantos defendam uma competição maior. Porque cada novo participante representa uma nova história por escrever. Representa uma criança que poderá acreditar ainda mais no impossível. Representa um treinador que finalmente terá a oportunidade de mostrar o seu trabalho diante do planeta inteiro. Representa um país inteiro unido por um sonho. Esses argumentos são fortes. Muito fortes. Mas existe outro lado da moeda. Sempre que uma competição cresce, também cresce tudo aquilo que a rodeia. Os direitos televisivos tornam-se mais valiosos. Os patrocinadores ganham mais espaço. Mais jogos significam mais publicidade. Mais bilhetes vendidos. Mais receitas. Mais oportunidades comerciais. Ninguém pode negar que organizar um campeonato do mundo exige investimentos gigantescos. Construção de estádios. Infraestruturas. Transportes. Segurança. Tecnologia. Tudo custa milhares de milhões. E naturalmente, quem organiza procura recuperar esse investimento. Mas até que ponto o equilíbrio entre negócio e paixão continua saudável? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. O futebol nasceu muito antes dos contratos milionários. Muito antes das plataformas de streaming. Muito antes das campanhas globais de marketing. Nasceu em campos de terra. Nasceu em bairros humildes. Nasceu entre amigos que apenas queriam correr atrás de uma bola. Foi essa simplicidade que conquistou o planeta. Hoje, o futebol continua a emocionar precisamente porque ainda conserva uma parte dessa essência. Quando um pequeno país elimina um favorito, ninguém pergunta quanto dinheiro aquela partida gerou. Pergunta-se apenas como foi possível. Quando um jovem marca o golo da vitória aos 95 minutos, ninguém pensa nas audiências televisivas. Pensa apenas que acabou de assistir a um momento inesquecível. É isso que faz do futebol algo diferente de qualquer outro espetáculo. É emoção. É imprevisibilidade. É paixão. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas olham para qualquer grande mudança com alguma desconfiança. Não porque tenham medo do futuro, mas porque têm medo de perder aquilo que tornou este torneio tão especial durante tantas gerações. Ao longo da história, cada expansão do Campeonato do Mundo trouxe críticas semelhantes. E muitas dessas críticas acabaram por desaparecer quando a bola começou finalmente a rolar. Novas seleções surpreenderam. Novos heróis nasceram. Novos capítulos foram escritos. Talvez aconteça exatamente o mesmo desta vez. Ou talvez não. Porque cada época apresenta desafios completamente diferentes. O futebol moderno vive uma pressão que nunca existiu antes. Os jogadores disputam praticamente o ano inteiro. As exigências físicas atingiram níveis impressionantes. Os adeptos acompanham tudo em tempo real. As redes sociais amplificam qualquer polêmica. Cada decisão torna-se mundial em poucos segundos. Nunca foi tão difícil encontrar consenso. Enquanto uns defendem uma competição mais inclusiva, outros acreditam que o verdadeiro valor do Mundial está precisamente na dificuldade de lá chegar. Nenhum dos lados parece disposto a recuar. E talvez ambos tenham razões válidas. Porque o futebol é feito de opiniões. Feito de debates intermináveis. Feito de paixões que nunca encontram uma resposta definitiva. Talvez seja precisamente isso que mantém este desporto vivo. Enquanto os dirigentes discutem formatos, regulamentos e calendários, os adeptos continuam a fazer aquilo que sempre fizeram. Sonhar. Sonhar que a sua seleção estará presente. Sonhar com uma campanha histórica. Sonhar com uma geração inesquecível.
Sonhar com o momento em que o capitão levanta finalmente o troféu mais desejado do planeta. Esse sonho continuará a existir, independentemente do número de participantes. Mas a forma como esse sonho será vivido poderá mudar para sempre. Estamos perante uma decisão que poderá marcar as próximas décadas do futebol mundial. Talvez daqui a alguns anos olhemos para trás e concluamos que esta mudança foi um enorme sucesso. Ou talvez descobramos que, na tentativa de tornar o espetáculo maior, acabamos por retirar parte da magia que sempre o tornou único. Neste momento ninguém conhece a resposta. A única certeza é que o debate está apenas a começar. Os adeptos estão divididos. Os especialistas discutem diariamente. Os antigos jogadores apresentam opiniões completamente diferentes. Enquanto isso acontece, milhões